Muito boa noite, começando mais um programa do Rame, sem medo e sem mimimi. E eu já vou logo agradecendo a você que vem depois do Mesa Redonda e está mantendo a audiência. E nós ficamos todos aqui muito felizes e muito agradecidos. E a todos vocês que acompanham o programa do Rame, sem medo e sem mimimi. O nosso convidado de hoje é o presidente da Associação Comercial de São Paulo, da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e no próximo dia 30 de março assume a presidência da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais Brasileiras do Brasil. Alfredo Cutaide Neto, boa noite e muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Rame. Cumprimento especial a todos os seus telespectadores, ao Felipe que está aqui conosco e ao Roberto Bota, né, que está ali no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, acompanhando conosco. Bom, boa noite, meus parceiros aqui, queridos parceiros. Felipe Sabará, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Não percam hoje, o programa está show de bola. Roberto Mota, querido, boa noite. Boa noite, Rame. Boa noite, Felipe. Boa noite ao nosso convidado, presidente Alfredo. Bom, eu vou pedir licença a vocês, porque essa semana, antes de entrar no tema do nosso convidado de hoje, essa semana, lamentavelmente, eu passei até faz 2 semanas atrás um vídeo que eu gostaria de passar para vocês e depois dar a explicação do porquê que eu estou passando esse vídeo. Por favor, diretor, Abel. Pense na tua família, nos teus amigos e em todas as pessoas que você amou. Muita gente, não é? Agora, imagine todas essas pessoas tendo a sua liberdade arrancada à força. Imagine as pessoas com quem você se importa, sendo isoladas e tendo seus bens confiscados. Imagine as presas, torturadas e, por fim, covardemente e sistematicamente assassinadas. Eu perdi tantos amigos, perdi família de 42 pessoas. Difícil de imaginar uma atrocidade com estas proporções, não é? Gente suficiente para povoar uma grande cidade, todos mortos. É com esse mesmo espanto e indignação que devemos olhar para o Holocausto, uma mancha incomparável na história da humanidade, que exterminou 6 milhões de judeus, número de vidas equivalente a todos os habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Foram mais de 1,5 milhão de crianças condenadas à morte apenas por serem judias. Não podemos medir palavras ao falar do nazismo, um regime que repudiava tanto as diferenças, que colocou em prática um plano para eliminar judeus, negros, deficientes, homossexuais e outras minorias. O fato de meu pai ter passado por tudo isso e ter sobrevivido é um milagre. É fácil desconsiderar uma estatística quando a gente não faz parte dela, quando não é a gente que sofre na pele. Então, antes de sair comparando situações do cotidiano com o Holocausto, pare e pense. E se fosse a sua família? Não compare o incomparável. Não banalize o Holocausto. Não explore um genocídio para ganho político. Fazer da crueldade algo corriqueiro gera um mundo onde a maldade é soberana e todos são vítimas em potencial, inclusive você. Então, queridos telespectadores, não compare o incomparável. Isso foi um horror que a humanidade viveu e que, como eu já falei há 2 semanas atrás, e repito, não deveria ser repetido nunca. A gente, quando mostra e fala essas coisas, é para que isso não se repita. Isso não pode ser comparado a comunismo, a um ditador. Isso foi um horror da humanidade que envolveu o país, envolveu a Segunda Guerra Mundial. Matou milhões e milhões de inocentes que sequer sabiam, crianças que sequer sabiam ainda o que era religião. Você não pode comparar isso com o comunismo, por exemplo. O comunismo é um horror. Por exemplo, meu pai fugiu do nazismo. E não, para piorar, ainda teve que fugir do comunismo. Ora, se ele fugiu do comunismo, é porque o comunismo é um horror também. Mas é incomparável. O que se mata, a forma de matar, a crueldade, não compare o nazismo a nada. Não compare o nazismo. Foi a pior coisa que a humanidade viveu. Isso não pode se repetir. E essa semana, lamentavelmente, 2 pessoas, 2 comunicadores,
cada um do seu jeito, fizeram uma menção ao nazismo. O que eu quero dizer é que você, que é favorável ao nazista, a você cabe a lei, a cadeia. Crime racial no Brasil é crime, como eu disse. Você tem que estar preso. Quem comenta, quem é a favor do nazismo, tem que ir para a prisão, tem que estar preso, tem que ser julgado e preso. E nós vamos sempre defender a causa e explicar a todo mundo. Não façam a comparação do cotidiano, do que está acontecendo hoje, a um horror que a humanidade viveu. Então, que isso fique bem claro, e é o que eu quero levar de vocês a mensagem humana, e não esse horror que o mundo viveu. Se algum dos convidados, se o convidado quiser fazer algum comentário disso, ou os nossos participantes do programa, fiquem à vontade. Senão nós vamos diretamente ao programa. Felipe, Mota, suas considerações, se forem necessárias. Bom, eu posso dizer que é condenável, né, tudo que se faz, qualquer comentário que se aproxime de qualquer apoio, qualquer aprovação, qualquer abertura, que se repita qualquer coisa parecida com o nazismo, é abominável. Não é só crime, é abominável, Rami, porque ali é inegável, né? A gente já viu gente, né, tentar negar, desconstruir isso que claramente ficou na história como o maior genocídio humano, que é o nazismo. É óbvio que o comunismo também deveria ser criminalizado, na minha opinião, porque também matou mais de 100 milhões de pessoas, mas essa questão do nazismo a gente tem que colocar uma pedra em cima. Não existe, é crime, não se pode, de forma alguma, dizer que o nazismo pode ser permitido em nem partido, nem ideia, nem nada, né, relacionado ao nazismo, na minha opinião. Bom, Felipe, só para dizer, eu acho que o comunismo é um horror. A família, a gente tem posses na Romênia até hoje, onde moram várias famílias. Meu pai trabalhou uma vida para construir e foi tomado. Foi lá, alguém tomou. Agora, eu também acho que não cabe a comparação, porque é um horror. Assim, ali foi mais do que criminoso. Eu não estou justificando, eu detesto. Não é questão de comparação, é questão que os dois matam. É que na minha opinião, não cabe paralelo a isso, quer dizer, não tem, é uma coisa, outra coisa. Só para deixar isso bem claro, quando eu falo isso, eu até me emociono, porque meu pai ficou 2 anos num campo de concentração, passou por isso, e terminando, como era a Romênia, os antigos países da cortina de ferro da Europa, Romênia, Tchecoslováquia, Hungria e outros tantos, ficaram para o lado dos comunistas, da União Soviética, e os outros para o lado dos Estados Unidos, do Ocidente. Mas não é o tema de hoje. Mota, você quer fazer um comentário? Por favor. O meu comentário é bem parecido com o que o Sabará falou. Eu considero, Rami, inaceitável qualquer menção ao nazismo que não seja para lembrar a monstruosidade que ele foi e para condená-lo. E quero dizer que eu sou absolutamente favorável, concordo com a criminalização dessa monstruosidade chamada nazismo. Eu não acho que, sob nenhuma circunstância, pode existir o partido nazista ou qualquer tipo de apologia ou propaganda. Eu sou totalmente favorável e não acho que a proibição da apologia do nazismo seja incompatível com a defesa da liberdade de expressão. Para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não pode perder a habilidade, Rami, de reconhecer a existência do mal e enfrentá-lo, porque senão a gente se arrisca a repetir a história que já aconteceu outras vezes. É isso aí. Vamos hoje, então, ao nosso convidado, querido Alfredo Kutait, que eu espero que você nos traga as boas novas sobre o comércio, o empreendedorismo, o varejo, tanto de São Paulo como do Brasil, porque acho que a pandemia está chegando ao seu fim, se é que já não acabou. E a minha primeira pergunta, e depois eu vou pedir a passar ao Sabará e ao Mota, é saber como é que a associação, a federação e até a confederação está vendo, como estão os números, estão positivos? Já conseguimos recuperar a economia? Rami, antes de mais nada, também eu queria me somar aqui às declarações suas, do Roberto, do Felipe. Na verdade, eu não acompanhei, eu fiquei surpreso quando você
falou desse assunto agora. Então, realmente é deplorável que ainda se mantém, né, o discurso aí. E aí eu queria me somar primeiro à manifestação dos três. Olha, nós vivemos um tempo devastador. A pandemia trouxe para os segmentos do comércio, principalmente o comércio de rua, eu também posso até adicionar o comércio de shopping center, para o varejo, uma situação calamitosa. E isso eu sempre digo que do ponto de vista dos empreendedores não houve nenhuma assistência. Então, quando você fala em recuperação, você tem que ter uma referência, viu, Rami? Que a recuperação só pode ser comparada antes da pandemia. E se fizer essa comparação, nós ainda estamos distantes. Primeiro, para recuperar aquelas empresas, micro e pequenas empresas, aquelas lojas que fecharam. Comparativamente, nós estamos melhor do que 2020, fechamos 2021 melhor que 2020, porém muito distante. Há uma falta de percepção das autoridades quando ela fala em crescimento econômico. O que está havendo, e a gente constata isso facilmente, uma acumulação, né, acumulação de capital nas pessoas de mais alta renda, e realmente a base que sustenta a economia brasileira é que está desassistida. Portanto, eu não tenho assim grandes novidades quanto a essa recuperação. Positivas, pelo menos. Mas a gente sempre tem que aguardar que as coisas possam melhorar. Felipe, antes de passar a palavra para o Mota, eu quero passar para o Mota. Mota, eu quero dizer o seguinte, que isso sem puxar sardinha para nenhum lado. A União, o governo federal, no auge da pandemia, ele fez o seu movimento. Ele ajudou a não ter desemprego, ele subsidiou, ele fez coisas para tentar atenuar essa situação. Já o governo do estado de São Paulo não fez nada, piorou, aumentou tributos, aumentou impostos, portanto, fez tudo que há de mais difícil. Não parcelou, ele não fez nada que pudesse atenuar essa situação. Mota, por favor. Rami, eu me lembro de uma cena que eu até coloquei nas minhas redes sociais, de uma época em que estava se fazendo um fechamento de lojas, né? Comerciantes sendo ameaçados de prisão, recebendo multas assim que ninguém tinha condição de pagar. Se eu não me engano, foi uma cidade do litoral aí de São Paulo. Um programa de TV fez uma reportagem que ia uma fiscal lá e assim, uma atitude de intimidação contra os lojistas. Isso tem a ver com a pergunta que eu queria fazer para o presidente Alfredo. O comércio é um dos motores mais antigos da civilização, né, da sociedade. Diz-se que foi o comércio que estimulou a criação da escrita, da aritmética, e foi um difusor de cultura e conhecimento. Mas aqui no Brasil, muita gente ainda vê o comércio como uma atividade menos nobre. E o que a gente viu na pandemia foi que o comércio foi o elo mais fraco, né? Eu queria perguntar ao presidente Alfredo se ele vê luz no fim desse túnel. Roberto, não é só o comércio, eu somaria o comércio e serviço, né, que foram as duas atividades que mais sofreram nesse período. Quando o Rami fala em assistência do governo federal, de fato teve a criação do auxílio família, a criação de alguns instrumentos que pudessem permanecer, que as empresas mantivessem algumas pessoas empregadas, tiveram alguns estímulos, mas não houve um estímulo direto para aquelas que não tinham condições de sobreviver, que viviam do dia a dia. E eu acredito que se houvesse um plano de recuperação econômica, onde você privilegiasse o crédito para o micro e pequeno, incentivos para que ele possa retomar o seu negócio, eu tenho a certeza que aí sim você vai conseguir fazer com que a economia
cresça um pouco, se desenvolva, né? E a gente volta à geração de emprego e renda. A gente tem que ser otimista. De qualquer forma, precisamos de estímulos. Felipe, por favor. Presidente Alfredo, um prazer estar com o senhor aqui. Prazer é meu. Eu me lembro de algumas postagens que eu acabei fazendo, né? Para quem não me conhece bem, eu trabalho com projetos sociais há muito tempo, desde que eu era adolescente, e muito em favelas, em comunidades carentes, atendo pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. E eu postei algumas coisas no começo da pandemia, quando começou essa disseminação do fique em casa, né? E eu falei, não vai dar certo porque as pessoas mais pobres, né, as mais humildes, as que moram em favelas e comunidades, elas continuaram nos ônibus, continuaram circulando porque elas dependem do que elas recebem no próprio dia, muitas vezes, para pagar o alimento, né, a comida da sua família ou de si próprios, né? E eu me lembro do presidente Jair Bolsonaro falando isso também, e entendo que, de certa forma, isso foi um estímulo, pelo menos ao meu ver, para que os governantes, tanto estaduais como municipais, pudessem pensar não de uma forma, vamos dizer assim, vertical, ou seja, tudo igual para todo mundo. Você vê aqui em São Paulo, são 645 municípios. Tinham muitos municípios no interior de São Paulo que não tinham nenhum caso de coronavírus, quase um ano depois da pandemia, só que o fechamento foi totalmente igual. E as pessoas literalmente passando fome, porque elas não podem parar de trabalhar, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido. O senhor acha que esse fique em casa igual para todo mundo não foi extremamente prejudicial? Porque chegar na ponta do governo federal, você imaginar que vai chegar na ponta para todos esse auxílio é muito difícil, né? São mais de 210 milhões de habitantes. O governo federal fez o repasse do auxílio emergencial e também do auxílio para micro e pequenos empreendedores, né? E aí, obviamente, por meio dos bancos, teve toda aquela confusão que nem todo mundo conseguia acessar esse crédito. Mas se o governo não tivesse falado isso, se o governo federal, na pessoa do presidente Bolsonaro, falando que era perigoso fechar, principalmente os mais pobres, já houve esse fechamento, quase que ditatorial, imagina como não seria, né? O senhor acha que não foi um pouco exagerado esse negócio do fechamento para todos, assim? Felipe, na minha avaliação, a politização do tema pandemia, vacina e mais o que você quiser colocar, foi o grande erro nesse processo. Eu tenho certeza que todos, em sã consciência, queriam, de alguma forma, resolver bem a situação. Mas a politização desvirtuou as decisões e a clareza com que você teria que tomar naqueles momentos. E mais uma coisa, quando você falou da parte social, eu vou dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo, que você conhece. Eu não sei um número certo, mas antes da pandemia, a cidade de São Paulo convivia com mais ou menos umas 15 mil pessoas. Tinha sido 24 mil o último censo. 24 mil em situação de rua. Pós-pandemia, isso aumentou muito. 31%. E aí você vai ficar... Por quê? Porque são até famílias que perderam a renda, o emprego e não conseguiam pagar o aluguel e foram para a rua. Essa assistência, este olhar não existiu. Não teve... como é que uma pessoa dessa pode ir ao banco, pegar crédito? Qual é a garantia? O banco vai dar dinheiro para essa... Então, não houve um olhar social, um olhar verdadeiro sobre o que era o nosso problema aqui naquele momento. Alfredo, eu vou ter que chamar os nossos patrocinadores, mas antes eu quero fazer uma parte para todos, lembrando, eu que faço parte da Associação Comercial de São Paulo, quantas reuniões tiveram lá, achando o exagero dos horários, o quanto isso atrapalhou o comércio varejo. Eu participei com você do exagero que houve em alguns momentos. Você foi a público falar isso, né, inclusive. De poder... Havia momentos que já podia ter horários mais flexíveis, onde o comércio poderia trabalhar mais fácil. Quer dizer, a associação tentou fazer a sua parte, sempre pensando na saúde dos outros, mas também sem deixar o exagero, sem deixar que isso mate o comerciante. Quero deixar isso claro, porque eu estava lá e vi a sua defesa em prol
do pequeno empreendedor e do pequeno comerciante. Eu queria aproveitar a liberdade de vocês e mandar um abraço muito carinhoso e afetuoso ao meu querido amigo Sérgio Comolatti. Sérgio, já não te vejo há alguns dias. Um abração carinhoso a você, viu, Sérgio? E antes, o Mota fez na pergunta dele, ele citou uma coisa importantíssima, que é a carga tributária que nós sofremos aqui no país. E é uma das grandes bandeiras da Associação Comercial, é a carga tributária. Nós estamos sempre empenhados em tentar derrubar, baixar esta carga tributária. E, pelo contrário, sempre que vem alguma coisa, vem e aumenta um tributo novo, vem um imposto novo. É isso, presidente? Esse é um tema que eu acho que desde que eu comecei na minha vida profissional, eu escuto de reforma tributária, de mudanças tributárias. E cada vez mais que a gente discute isso, a gente vê que o Estado cresce, o Estado abocanha o excedente e a gente fica aqui realmente pagando, através dos impostos, o tamanho do nosso Estado. No ano passado, quando se discutiu a reforma tributária, nós falávamos da importância de, primeiro, aprovar a reforma administrativa. Como você quer fazer uma reforma tributária ou propor uma mudança se você não tem o tamanho do Estado? Esse tamanho do nosso Estado, não há reforma que consiga ser feita. E para isso não são os parlamentares, são especialistas, pessoas que têm um profundo conhecimento, ex-diretores da Receita, pessoas que têm o conhecimento para elaborar um plano realista, desde que a gente tenha uma reforma administrativa antes. Bom, eu vou chamar o Mota, mas Mota, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não vejo o Congresso em nenhum momento dando prioridade a nenhuma das PECs, seja a PEC ruim ou mais ou menos, eles não têm interesse em baixar os tributos. É isso que você também acha? Eu também acho. Levando aí o que o presidente falou, o que a gente vê no Brasil, o Estado se tornou uma coisa imensa, né? Um monstro que está sempre com fome, sempre precisa comer mais. E uma constatação triste, Romy, que eu precisei morar um tempo fora do país, né? Morei um tempo nos Estados Unidos, morei 5 anos lá, e vi o contraste, né? Quando você chega no Brasil e você vê que a ambição da maioria dos nossos jovens não é abrir uma empresa, né? Uma loja, ou uma empresa de serviço. A ambição da maioria dos nossos jovens é fazer um concurso público para ser, né, fiscal, auditor fiscal, ou ter algum cargo no Estado, porque o salário é bom, o salário nunca falha, o salário toda hora tem reajuste, né? E você tem uma aposentadoria de alguma forma garantida. Então, isso é muito triste, né? A gente vê uma situação como essa. Então, eu entendo perfeitamente o que o presidente comentou. Bom, aí vem a nossa história aqui do sem medo, sem mimimi, Filipinho, porque nós queremos um Estado magro, não cabe ao governo. O governo não tem que fazer gestão de empresas. O governo tem que fazer gestão pública e não de empresas. Estado magro, liberdade na economia. É isso, Felipe? A gente tem aí uma proposta, né, que essa nova geração consciente está colocando, né? A gente já constatou que todas as vezes que o Estado foi reajustado, você pega mesmo as áreas essenciais, educação, saúde, segurança, o dinheiro nunca chega em quem está pagando os impostos. Então você sempre escuta reajuste na educação, reajuste na saúde, reajuste na segurança. E o cidadão não vê isso, né, na sua vida, essa melhora direta. Então, para isso precisa de eficiência, né? Um Estado eficiente, que seja menor e eficiente. Porque, falando de novo sobre a questão de população mais vulnerável, essas pessoas mais vulneráveis deveriam ser o foco do Estado. E não gerenciar e administrar empresas, como a Petrobras, como tantas outras aí. Felizmente, nesse governo, a gente tem que elogiar, as empresas estatais passaram a dar lucro. Não quer dizer que elas têm que estar com o Estado, né? Mas você vê a Petrobras na época do PT, teve aí um prejuízo de mais de 900 bilhões de reais. E no último foi trimestre, roubado, é diferente. Roubando, né? Sendo roubado. E no último trimestre a gente viu aí
um lucro de 30 bilhões da Petrobras. Isso não quer dizer que a Petrobras tenha que manter no Estado. Ou seja, mas o que prova que um Estado pode ser melhor gerido, né? E aí aproveitar que está com lucro e já privatiza e vende isso para o setor privado tocar. Então você tem razão, o Estado tem que ser magro e eficiente e focar nas áreas essenciais no cidadão mais pobre. Presidente Alfredo, eu quero que você me responda uma resposta sem medo e sem mimimi, direta. Eu acompanho os esforços da associação, da federação, como eu já disse aqui, no dia a dia. Acompanho você falando com senadores, falando com deputados, o seu esforço junto ao Congresso. Por que que a gente não consegue, por que que não conseguimos dar um passo adiante no quesito impostos e tributos, em benefício das empresas? É muito simples, né? O parlamento, o Congresso, vive legitimamente do lobby das empresas e as corporações predominam. Quando você faz alguma mudança, Rami, ou propõe alguma coisa, alguém ganha, mas do outro lado alguém perde. Qualquer mudança tributária é uma conta de soma zero, onde alguém ganha de um lado e alguém perde do outro. Mas quem vai perder nesse caso é o governo. Em qual situação? Quando o imposto, em geral, 99%, é um imposto que vai para o governo, seja do município, em caso de serviços, e também do Estado, seja de comércio, e seja o imposto de renda da União. De todo jeito vai para o governo. Eu concordo com você, Quem vai deixar de arrecadar é o governo. Mas aí é que está. A cidade tem que continuar funcionando. O Estado tem que continuar funcionando. O governo federal tem que continuar funcionando. Só que tem que funcionar entre parâmetros realistas do Brasil. Você não pode simplesmente tirar o imposto do município e aí você vai criar um outro problema. Nós estamos falando no mesmo idioma, desculpa te interromper, presidente. Mas um cidadão que quer comprar um automóvel, metade do preço do automóvel é imposto. O automóvel custa R$10, 5 é imposto. É isso que nós estamos falando a mesma coisa. Pois não, Mota, por favor. Se você me permite aí uma intervenção rápida. Eu não só permito, como gosto das suas intervenções. Aqui no Brasil, a gente tem um mecanismo, né, que ele se retroalimenta. E se você amanhã, Rami, for eleito prefeito de São Paulo, né, ou governador... Me inclua fora. Presidente, tá? Você não pode simplesmente dar uma canetada e dizer agora eu vou reduzir o imposto pela metade, porque você tem a responsabilidade fiscal. Aí o MP vem em cima de você e vai dizer, Rami, mas se você fizer isso, você não vai pagar as aposentadorias, você não vai pagar o salário dessas categorias, entendeu? Então, para que o presidente tem razão, o primeiro passo para sair desse checkmate é você reduzir o custo, né? Como se você tivesse um pai de família e de repente passou a ganhar menos, você tem que reduzir o custo da casa. Mas o custo dessa Casa Brasil só aumenta, só aumenta. Você vê, Rami, eu vou encerrar aqui minha participação com isso, o absurdo que é, durante esse período de pandemia, acho que todos nós conhecemos pais de famílias que estão à beira do desespero, tá? Porque perderam a sua renda, tem que pagar aluguel, tem que pagar gás, tem que pagar luz, tem que pagar plano de saúde. Pessoas que estão à beira do desespero. Exatamente nessa mesma época, nós vemos discussões acaloradas sobre reajustes para o setor público. Tá? Então parece que você está vivendo uma realidade paralela, né? Felipe, você acabou de falar Eu concordo que a reforma administrativa, no caso do setor público, né? Empresa você não faz assim, né? Você não vai atrás da venda porque o custo da empresa está alto, né? Você vai adequar o custo da empresa de acordo com o seu faturamento ou com o investimento que você tem de CAPEX ou OPEX da sua empresa. Agora, no caso aqui do setor público, é isso, é sempre o setor público aumenta antes, né, o seu tamanho, para depois correr atrás do aumento de impostos e sempre isso um ciclo vicioso, onde o cidadão sempre é o mais prejudicado. A gente escutou hoje, né, o governo do estado de São Paulo fez um reajuste aí, publicou um reajuste, em alguns casos de mais de 20% de alguns servidores. 20%, o governador anuncia um reajuste de 20%
aos policiais e profissionais de saúde, que eu também acho que é merecido. Não, mas tem que ver de onde ele vai tirar esse dinheiro. Principalmente porque foi promessa de campanha, né? Então eu acho que o que está acontecendo aí é que está vindo agora isso, mas você vê que é um reajuste justo, principalmente para os policiais aí, obviamente o pessoal de saúde que foi super guerreiro na pandemia, mas é o vício do Estado. Como é que está o orçamento? Você olha o orçamento versus o reajuste. Por que foi dado esse reajuste? Porque o aumento do imposto aconteceu. Você citou aqui no começo do programa que os impostos no Estado de São Paulo foram aumentados. Com esse aumento, se pagou mais o salário dos funcionários públicos. Enquanto isso, a renda do cidadão privado, do empreendedor, só caiu. A gente viu desemprego, fechamento de empresas, comércios, varejo. Não está na hora de reajustar, na minha opinião, o salário de ninguém. Principalmente fazer isso com um aumento de impostos. Se isso tivesse no orçamento sem aumentar impostos, eu até concordo, porque faz parte. Realmente, no caso da Polícia de São Paulo, é um absurdo o quanto ela foi literalmente desmantelada, porque o policial em São Paulo é o maior contingente de polícia militar do Brasil, são 90, se não me engano, 90 mil policiais na ativa e mais... Quase 100 mil, Sabará. São 90 mil na ativa e mais 30 mil que não estão na ativa, mas são 130 mil mais ou menos. Esse pessoal, guerreiros que combatem o crime e que estavam com salário desatualizado há muito tempo, com caixa no governo estadual dos últimos governos aí. Agora, você aumentar de novo o imposto para depois fazer um repasse e o cidadão pagar essa conta, é muito complicado explicar para a pessoa que foi parar na rua, perdeu o potencial aí de pagar o seu aluguel, e que está vendo reajuste no setor público, porque o cidadão está sofrendo demais. Caro presidente Alfredo, eu queria que você comentasse, assim, como um comentário final. Você é um otimista por essência, que eu te conheço bem, mas a realidade, o que a associação vem fazendo, a federação, quais são os seus planos agora na confederação quando assumir? Enfim, eu sei que tudo isso é feito em prol do empreendedorismo, do comerciante, do varejista e mais ainda, dos pequenos. Sua grande preocupação é o pequeno varejista, é o pequeno comerciante. Rami, a associação comercial, quer seja de São Paulo ou qualquer outra do estado ou pelo Brasil, ela tem uma linha de defesa do empreendedorismo. E aí eu vou lembrar para você e seus telespectadores que o MEI, o microempreendedor individual, foi criado na Associação Comercial de São Paulo e através do nosso ex-presidente Guilherme Afif Domingo. O Simples Nacional foi também uma iniciativa proposta pela Associação Comercial de São Paulo, ou seja, nós olhamos muito para o micro e o pequeno empreendedor. Os grandes empreendedores, as grandes lojas, o varejo, conseguiu se organizar nesta pandemia através do comércio digital, do e-commerce, né? Mas você acha que um pequeno consegue entrar numa situação dessas? Então, eu insisto muito, né, de que a associação comercial é um veículo que representa esses micro e pequenos empreendedores, é o porta-voz em todos os cenários, em todas as instâncias para a defesa do empreendedorismo e da situação desta classe de empreendedores que está desassistida. Para mim, viu, Rami, é um orgulho muito grande ser presidente hoje das três partes da nossa cadeia. E que a gente tenha empregado muito um discurso de fortalecimento da economia através do fortalecimento da rede de associações comerciais. Vou dar uma ideia para você, para os seus telespectadores. Aqui no cidade de São Paulo nós temos 15 sedes distritais, espalhadas em 15 bairros da cidade. No estado nós somos 420 associações comerciais ligadas em rede. E no Brasil agora nós somos 2.200 associações comerciais. E aí eu reforço sempre um ponto muito importante. Nós não temos vínculo com o governo,
não recebemos verbas governamentais, temos independência, mas sempre para defender o empreendedorismo. Bom, Alfredo, eu quero com isso agradecer a sua presença. Como eu disse, você é positivo, você luta, dedica seu tempo particular, seu tempo pessoal, que você podia estar com a família, em prol de uma causa tão nobre. Mota, querido, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, pelas ótimas, excelentes perguntas. Obrigado, Rami, é um prazer e prazer conhecê-lo. Presidente, parabéns pelo trabalho. Filipinho, querido, você também sempre incrementando as perguntas, sem medo e sem mimimi e sendo objetivo. É isso. Obrigado, presidente Alfredo, pela presença e pelas elucidações aí tão claras, pelo seu trabalho. E vamos trabalhar juntos para que o empreendedorismo realmente seja uma realidade no Brasil, como colocou o Mota, e que nós aprendamos com os Estados Unidos, com os países liberais, para que a pobreza seja atacada na sua raiz, que é a geração de renda, oportunidade, emprego. Obrigado pela sua presença. Posso dar uma palavra Você final? pode, presidente, você manda aqui. Eu quero mandar também um abraço carinhoso para o Sérgio Comolatti, que se recupere logo, e para o Avi Tacil, né, um querido amigo Avi, que também te prestigia no programa. Muito. Eu queria mandar um abraço também para o Avi. Aliás, abraço dado aos dois. E eu, no meu caso, o abraço, além de afetuoso, de irmandade, é de um puxa-saco, porque vocês patrocinam esse programa, tá? Um beijo no coração dos dois. Aliás, um beijo enorme a todos vocês que nos assistem. Nós voltamos com o programa do Rami Sem Medo e Sem Mimimi na semana que vem, no domingo, aqui pela Rede Gazeta, às 23 horas, logo após o Mesa Redonda de Futebol. Estamos também em rede nacional pela rede CNT e também nos streamings, no YouTube. Você tem vários caminhos para nos assistir e eu aguardo a presença. Eu gostaria que vocês assistissem em qualquer que fosse o veículo. Um beijo muito grande, uma excelente semana e até lá. Tchau, tchau. Muito obrigado.